Você já deve ter se perguntado qual é o valor da fortuna do Homem de Ferro. Que o Homem de Ferro é rico, bilionário e é o líder dos Vingadores, isso todo mundo já sabe. Mas qual é a real fortuna do Homem de Ferro? Mas antes da gente falar qual é o real valor da fortuna do Homem de Ferro, eu já convido você aqui a se inscrever no canal, bora bater essa meta aí dos 1000 inscritos. Então, bora pro vídeo. A fortuna do Tony Stark nas HQs é de 12,4 bilhões, passando até mesmo o Professor Xavier e até mesmo a Emma Frost, ou mais conhecido como a Rainha Branca. E esses dados são da Money.com. Mas no entanto, a Forbes listou o personagem fictício. o Homem de Ferro, um dos homens mais ricos do cinema, o Tony Stark, tendo uma fortuna, segundo a Forbes, de 9,4 bilhões e ficando em quinto lugar entre os personagens fictícios. E esses dados que a Forbes apresentou são tirados das HQs do Homem de Ferro, volume 4. Mas afinal, da onde vem a fortuna do Tony Stark? A fortuna do Tony Stark vem de diversas fontes, mas a maior parte vem da herança do seu pai, Howard Stark, e das empresas Stark, que antes do Tony Stark assumir o papel de Homem de Ferro, era uma empresa voltada em tecnologia militar e armamento, mas desde que Tony Stark assumiu o papel de Homem de Ferro, passaram a ser voltadas apenas para tecnologia e avanços tecnológicos e criação de armamentos para o uso próprio do Homem de Ferro. É abordado o combate que o Homem de Ferro faz com o uso da tecnologia e armamentos Stark. E falando um pouco sobre as empresas Stark deixarem de vender armamento, e em vários filmes dos Vingadores e até mesmo do Homem de Ferro, e nessa trama do Tony Stark em tentar pôr um fim no uso da tecnologia Stark em guerras, e é abordado em diversos filmes do MCU ou UCM, chame como você quiser, como Homem de Ferro 1, Vingadores Era de Ultron, Vingadores 2, como a tecnologia das empresas Stark era usada para fins criminosos. E uma das curiosidades que talvez você não saiba é que os Vingadores recebem um salário pago pelo Tony Stark. Mas Kaique, qual é o valor do salário dos Vingadores na ativa? Ou seja, a principal equipe. Cada Vingador recebe cerca de $1000 por semana. É pouco, né, se levarmos em consideração que os Vingadores salvam o mundo, né? Certamente que sim. Pô, Tony Stark aumenta o salário aí, pô. A inflação, a crise. E os Vingadores na reserva, ou mais conhecido como a equipe que não é a principal, recebem cerca de mais ou menos $100 por mês. Mas vale lembrar, hein, que houve um reajuste salarial aí para cada membro da equipe principal. Mas com o ajuste da inflação, o salário dos Vingadores hoje em dia seria cerca de $2.815 por semana, girando em torno de quase 7.000 a 8.000 por mês. E os Vingadores da reserva recebem cerca de $281,55 para cada herói na reserva. Se não bastasse isso, ainda tem alguns benefícios garantidos para os membros dos Vingadores, como plano de saúde, seguro de vida, o que faz sentido, né, já que eles arriscam a vida deles, né, e também disponibilidade de moradia gratuita na mansão dos Vingadores, né, e também alimentação gratuita. Mas resumindo o salário dos Vingadores, saber da Vossa Senhoria se o senhor está em condições de colaborar com esse desocupado não é para alimentação. Fome e miséria ficou no tempo do Sarney, irmão. Estou precisando de uma moedinha para inteirar um pote de cachaça para beber na praça. E uma coisa te garanto, é a única verba que você vai aplicar dentro do teu país que não vai ser desviada. E outra curiosidade que você deve ter também sobre Tony Stark é quais são os itens mais caros que ele possui. E os itens mais caros que o Homem de Ferro tem é os que fazem parte da sua armadura. E só o seu capacete com projeção holográfica custa cerca de $54 milhões. E o reator nuclear no peito do Tony Stark, que mantém ele vivo, custa cerca de $36 milhões. E as botas com propulsores que fazem voar custam cerca de 3,8 milhões. E se levarmos em consideração que o Tony Stark usou em todos os filmes até hoje do MCU mais de 60 armaduras, isso daria em torno ali de uns $930 milhões, sendo uma boa parte considerável da sua fortuna. E se contar que todos os gastos do Homem de Ferro com a Torre Stark, com as suas empresas, junto com o custo de ser o Homem de Ferro, chega em torno aos $10 bilhões. É caro ser herói, hein? Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você achou. Você achou que era mais barato ser o Homem de Ferro ou mais caro? Você sabia qual que era a real fortuna do Homem de Ferro? E outra curiosidade é que o Homem de Ferro é mais rico que o Bruce Wayne, ou seja, ele é mais rico que o Batman. O Batman tem uma fortuna avaliada em $9,2 bilhões, enquanto o Homem de Ferro tem uma fortuna avaliada em $12,4 bilhões, sem contar que o Homem de Ferro é mais forte, né? Na minha opinião. E outra curiosidade é que nos quadrinhos o Tony Stark comprou a Área 51, a misteriosa base militar secreta dos Estados Unidos. Mas nos quadrinhos não se fala
fala o valor exato que o Tony Stark pagou pela base militar, mas a gente pode supor que custou alguns bilhões de dólares aí, né? E ele comprou essa base militar nada mais nada menos para esconder a joia da realidade e também para fazer uso e teste das suas novas armaduras. Mas e aí, você sabia disso? Que o Tony Stark comprou a Área 51? E entre outras coisas que o Tony Stark aí pode comprar com seus bilhões de dólares e a sua influência e seu poder por ser um vingador. Mas enfim, esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Comenta, se inscreve, compartilha, tamo junto, é nóis e bora bater essa meta aí dos 1000 inscritos aí. Valeu!